Mais pessoas foram mortas de forma violenta e intencional no último ano. São 9 meses consecutivos de aumento no número de assassinatos violentos, mesmo em meio à pandemia. A criminologista Vera Malaguti é a convidada da entrevista central e fala sobre esses e outros dados apontados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Nossa reportagem mostra que as mulheres também foram alvo de mais violência dentro e fora de casa e tiveram mais dificuldades para registrar denúncias. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora a Central do Brasil. Central do Brasil. O Brasil é o único vizinho da Bolívia que ainda não cumprimentou o recém-eleito presidente Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro foi um dos primeiros a reconhecer o governo não eleito de Jeanine Áñez, fruto do golpe que retirou Evo Morales da presidência. O editor da newsletter Miguel Stedley avalia o resultado da eleição boliviana. Embarque imediato. O golpe que a Bolívia sofreu há um ano atrás é o exemplo perfeito do uso das guerras híbridas no nosso continente. Ali convergiram a ação de polícias militares e de milícias, do latifúndio e do agronegócio com igrejas neopentecostais, o uso de redes sociais para disseminar notícias falsas, tudo isso atendendo a interesses do capital estrangeiro no país. Por isso, a vitória eleitoral do MAS é inspirador para toda a América Latina, mas ela não se reduz ao campo eleitoral, ao contrário. O mérito do MAS é resultado de um ano de luta e resistência do povo boliviano contra o golpe e que custaram centenas de vidas entre mortos e desaparecidos. A lição que fica para o povo brasileiro é que o fora Bolsonaro, barrar o fascismo e o ultraliberalismo só será possível com a combinação de todas as formas de luta. Ou seja, precisamos vencer no terreno eleitoral, mas isso será resultado de um movimento popular, organizado e em luta. Só assim nós poderemos barrar o fascismo e o ultraliberalismo, como nos deu o exemplo do povo boliviano nesse final de semana. Com a aproximação das eleições municipais, candidatas e candidatos apresentam propostas diferentes para o transporte coletivo. As medidas que priorizam os interesses privados podem encarecer o serviço. Afonso Bezerra traz mais informações. Trilhos do Brasil. A deficiência do transporte público nas grandes cidades é um problema histórico. Insegurança, tarifas altas, frágil infraestrutura e falta de transparência dos contratos com as concessionárias do serviço são os pontos principais desta engrenagem fragilizada. Gustavo Serafim precisa usar ônibus para se deslocar até o local de trabalho. O preço alto da tarifa é um peso significativo no seu orçamento. Não é à toa que, de acordo com pesquisa feita em 2019 pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, ela representa quase 90% do custeio do sistema, deixando em segundo lugar o investimento público, responsável por cerca de 10%. O tanto de coisas que eu conseguiria fazer com o dinheiro que eu gasto em ônibus, né, e metrô, a gente nem imagina, assim. Só para ter uma ideia, em São Paulo tem uma pesquisa que saiu que o pessoal falou que muita gente deixava de fazer consulta médica porque não conseguia pagar a tarifa de ônibus. De acordo com especialistas, o tema do financiamento do transporte público será central no programa de governo das candidaturas nas eleições municipais deste ano. Algumas capitais vivenciam a implementação da dupla função do motorista e a preocupação com a diminuição de passageiros em virtude da pandemia. Como grande parte dos recursos vem das tarifas, as empresas e os governos estão em profundo estudo sobre modos de subsídios. Rafael Calabria, coordenador de mobilidade do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, revela como este tema será incorporado pelas campanhas eleitorais nas cidades. É um desafio importante que os candidatos e candidatas debatam o financiamento, o custo da tarifa, o quanto isso impacta
a cidade, a vida das pessoas, na vida do usuário dos transportes e busque alternativas para isso. Você conhece a cultura cyberpunk? Na literatura, fazem parte histórias sobre ficção científica e futurismo. O jornalista João Felipe, do Amazonas, dá uma dica de livro desse gênero. Parada cultural. A dica cultural de hoje é Neuromancer, livro escrito por William Gibson. Esse livro ele é um marco na cultura cyberpunk e inspirou escritores e livros que vieram na sequência dele. Dentre os escritores está Neil Gaiman, de Deuses Americanos, e as irmãs Wachowski, que criaram e dirigiram a trilogia Matrix. Matrix, que é a mesma realidade virtual que Neuromancer tem na sua história. O livro conta a saga de Casey, um hacker que, ao tentar trapacear o seu patrão, foi impedido de voltar à Matrix. Esse livro dialoga muito com uma realidade próxima, talvez, em que vivemos entre inteligência artificial e ser humano, e que é uma coisa que, inegavelmente, vislumbramos num futuro não tão distante. Mais tempo dentro de casa e os feminicídios também aumentaram. É o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta semana. No primeiro semestre, foram registrados mais de 147 mil chamados da Polícia Militar para atender casos de violência doméstica. Mas as denúncias das agressões diminuíram. Vamos saber mais na reportagem de Nayata Wani. Nacional. Eu sobrevivi a um ataque do feminicídio. Passei a maior parte da minha vida com ele sendo esbofeteada. Acordava de madrugada, ele me asfixiando com o travesseiro, me dava muito chute, ele puxava meus cabelos, batia minha cabeça nas paredes. O forte relato da educadora social Lúcia Arineta compõe as mais de 250 mil denúncias de violência doméstica registradas no Brasil somente neste ano, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, divulgado no último dia 18. Mesmo que esses depoimentos sejam recorrentes, o relatório apontou uma queda nos registros destas agressões. Para a advogada especialista em direito da mulher, Vanesca Matos, a quarentena tem dificultado as vítimas a pedirem socorro. Muitos, antes da pandemia, trabalhavam o dia todo, só chegaram em casa para almoçar ou para dormir. Então, com essa pandemia, ocorreu várias demissões, ocorreu várias reduções de carga horária, ou muitos estão trabalhando de home office. Então, eles estão mais dentro de casa, estão restringindo mais a liberdade da mulher, não estão permitindo que essa mulher saia, não estão permitindo que essa mulher tenha amigos para poder fazer essa denúncia. No mês de agosto, o Congresso Nacional sancionou uma lei que considera o atendimento às vítimas de violência doméstica como serviço essencial e que não poderá ser interrompido durante a pandemia. Renata Albertin, diretora executiva da ONG Mete a Colher, que auxilia vítimas de violência doméstica, explica a importância de políticas públicas que garantam a segurança das mulheres que estão isoladas em casa com seus agressores. A gente viu que o governo federal ele agiu muito fazendo campanhas, estimulando as mulheres a ligar para o 180, mas, de fato, não houve ações muito concretas assim. O aumento da violência é reflexo do aprofundamento das desigualdades sociais. A falência da guerra contra as drogas, com uma polícia cada vez mais letal, fez aumentar o número de jovens negros mortos, tanto entre os civis como entre os policiais no último ano. A criminologista Vera Malaguti conversa sobre o assunto com Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central conversa com a professora Vera Malaguti. Ela é professora de Criminologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e secretária executiva do Instituto Carioca de Criminologia, o ICC. Nós vamos falar sobre aspectos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Professor, obrigado pela sua participação. Tanto as vítimas da polícia quanto os próprios policiais mortos têm um perfil majoritariamente de homens negros. O que é que a senhora pode falar sobre esse dado? Tanto homens negros e jovens negros são vítimas de uma política de segurança falida? Olha, quando a gente olha ao longo do tempo a história do Brasil,
e ver como a polícia brasileira foi formada exatamente para, vamos dizer, reprimir, né, as potências negras, né, desde o tempo da escravidão. Você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, que foi uma cidade africana num certo momento, você vê que a nossa matriz é uma matriz de violência policial e, ao mesmo tempo, de uma violência dirigida aos pobres e aos resistentes, né? Então, eu diria o seguinte: será que essa não é a política funcional nessa fase do capitalismo? Porque a gente fica discutindo polícia como se fosse uma tecnicalidade, não como se fosse algo político. E a questão da segurança pública é central hoje na gestão do capitalismo contemporâneo. Então, eu acho que, será que não é funcional? Essa é a grande pergunta, porque nós estamos há tanto tempo com o mesmo paradigma e isso não mudou até hoje. É uma permanência histórica. Professora, o anuário indicou uma redução no número de assassinatos, porém, um aumento no número de mortes violentas. O que a senhora pode comentar sobre esse dado? Porque é o seguinte, o Brasil faz o subterfúgio de trabalhar a letalidade policial como algo deslocado das estatísticas de homicídio. Então, às vezes, no Rio de Janeiro você tem isso. No Rio de Janeiro, essa semana, a polícia matou só numa operação 15 pessoas no sul do estado, né? Então, essas pessoas, esses 15 registros não vão entrar como homicídios, vão entrar numa chancela diferente e tal. Então, eu acho que é um artifício para que a gente não tenha consciência de que a atuação da polícia no Brasil, dentro de um paradigma de guerra, principalmente de guerra às drogas, produz uma letalidade que não é contabilizada como homicídio. A senhora falou aqui das mortes policiais, esses 15 mortes, e outro dado do anuário é que houve uma tendência de aumento das mortes, de intervenções policiais. Isso também tem a ver com o aspecto social brasileiro ou com uma permissividade da atual política brasileira para matar? Eu acho que isso tem a ver com a coisa política, né? Eu faço questão de dizer que as questões de segurança pública, elas não são técnicas, elas são políticas, né? Então nós estamos vivendo um momento onde a brutalidade policial é admirada, é aplaudida, né? Isso se dirige aos pobres nas cidades, se dirige aos povos indígenas, se dirige aos trabalhadores sem terra e aos resistentes em geral. Mas isso é uma política, né? E ela não vem de agora, né? Eu acho que alguns equívocos que governos, sem terem esse perfil truculento e autoritário como o governo federal de hoje, não compreenderam a questão criminal, e o aumento da letalidade policial, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é uma constante que só parou nos 2 governos do Leonel Brizola. O resto, tudo aumentou o estado de polícia e, de uma certa forma, acreditando na guerra contra as drogas, nessas estratégias militarizadas de ocupação dos territórios, entre aspas, favelas, ela também produziu um aumento da letalidade policial. E agora nós estamos no apogeu, né, dessa visão. Nós estamos em eleições municipais, sabemos que a segurança pública vem sido tratada também por gestores municipais, vereadores, apesar de não ser uma responsabilidade constitucional. Mas eu gostaria de perguntar à senhora quais as principais propostas para prefeitos no âmbito da segurança pública. O que é possível fazer no município? Tudo que a gente não deve fazer é policizar a guarda municipal, trazer mais um problema para a gestão A minha visão é que nós já temos uma obsessão pela segurança pública e pela visão policialesca e de guerra dela. Então, eu acho que a prefeitura pode fazer milhares de coisas no sentido de políticas de intervenção urbana, desde coisas pequenas como iluminação, como terrenos baldios, limpeza de terrenos baldios, até organização de espaços públicos, né? Atenção. A Central do Brasil está terminando. Convidamos você a enviar a sua sugestão cultural em nosso WhatsApp. Anota aí, DDD 11 93081 3336. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.